a repercussão do vexame, da vergonha da seleção brasileira nesta quarta-feira. Pois é, torcedor, na noite da terça-feira, a seleção brasileira escreveu um capítulo negativo na sua história. Tomou 4-1 da Argentina e Buenos Aires fora o baile. E aqui eu quero deixar a minha indignação, como jornalista, radialista, brasileiro, desportista e olha, como fã do futebol brasileiro. Mas eu acho que tudo o que vem acontecendo se reflete dentro de campo, porque não é só o técnico Dorival Júnior culpado. Eu acho que passa primeiro pelo Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e pelos nossos jogadores, que hoje não são protagonistas e não têm atitude e nem entrega. E eu vou falar para vocês, não são verdadeiramente jogadores de garra, de disposição, de briga. Infelizmente, a gente tem uma seleção de cristal. Mas isso é outro ponto. Agora todo mundo tem um técnico para a seleção. E assim, não se resolve dessa maneira. Na sexta-feira que vem vai ter uma reunião do presidente Edinaldo Rodrigues com a comissão técnica e também o Dorival. E tá todo mundo já dizendo que o Dorival tá fora. E todo mundo já fala no Carlo Ancelotti de novo, já tem Renato Gaúcho, já tem Roger, já tem Felipe Luiz. Ah, o brasileiro, hein? A gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. E claro, vou deixar a minha indignação e o meu repúdio para a atitude dos jogadores dentro de campo, do técnico Dorival, da comissão técnica, da diretoria da CBF e do presidente Edinaldo Rodrigues. Todos são culpados. Foi-se o tempo em que a seleção brasileira dava show, dava aula e colocava a Argentina na roda e fazia um grande clássico do futebol mundial. Mas o que se viu nesta terça-feira, galera, foi uma vergonha, um vexame. Parecia a seleção de Honduras jogando contra a Argentina, sinceramente. E aí, nenhum protagonismo. A gente não tem um jogador hoje que seja o cara que chame a responsabilidade, que oriente dentro de campo. Não tem. Tem os meninos que ninguém nem pode tocar. Infelizmente, os caras são bilionários hoje e ninguém nem pode tocar. Fora o esquema do Dorival, que pra mim tá ultrapassado. Mas o ponto, eu acho que principal, galera, é o orgulho dessa seleção brasileira que fez história. São 5 títulos, respeitada mundialmente. E tomar um baile e ser alvo de chacota no mundo todo. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. A seleção brasileira, a seleção que construiu essa história de 5 títulos, a única que nunca ficou fora de nenhuma Copa do Mundo, a única seleção 5 vezes campeã. E olha que a última Copa conquistada pela seleção em 2002, meu amigo, tinha muitos protagonistas. E olha, tinha o melhor do mundo, Ronaldo, tinha outro melhor do mundo, Rivaldo, tinha outro melhor do mundo, Ronaldinho Gaúcho. Fora você ter grandes jogadores como Cafu, Roberto Carlos, Lúcio, Marcos, jogadores de verdade, cara, que não abriam do pau não, cara. E é esse o jogador que tá faltando na seleção brasileira, é esse o jogador que tá faltando para comandar um time dentro de campo, 1, 2, 3, para ter nas veias o sangue brasileiro, de raça, de luta, e se tiver guerra, de guerra. Mas não essa geração de cristal que cuida apenas do seu visual, das suas redes sociais, do seu faturamento com mídia e que dentro de campo não faz nada. Porque o que o Rafinha fez também, o Rafinha, eu sou seu fã, cara, eu gosto que você joga realmente pra dentro, tá, no Barcelona, mas o Rodrigo no Real Madrid, o Vinícius Júnior, vocês estão longe de serem protagonistas, de representarem a verdadeira seleção brasileira. Ô Dorival, já tive muitas conversas com você, já entrevistei muitas vezes você, aliás, já almoçamos também juntos, quando você dirigia o esporte. Eu sei da sua competência, eu sei do trabalho que você realiza, mas assim, deixar que a seleção fosse alvo de chacota,
Chega, já deu. Esse QR Code é da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu smartphone e seu celular para ele e aposte a partir de R$1. A Bet Nacional está autorizada pelo governo. Isso porque sempre respeitou as regras do jogo. Jogo legal na Bet Nacional. Melhores cotações, jogos ao vivo de todos os campeonatos do Brasil e do mundo. E todas as modalidades esportivas. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aposte com responsabilidade se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir. Bom, tem alguns pseudos, né, cronistas, ou não vou nem falar jornalistas que não são, e radialistas que também não são. São aí jogadores que estão atuando, obviamente, com o respaldo das empresas de comunicação dentro dos veículos de comunicação. E alguns até pela maneira como conduzem, sem critérios, as suas críticas. Mas respeito todos, acho que todo mundo tem o seu direito de fazer a sua crítica, desde que ela seja respeitosa e construtiva. Se você não gosta de determinado jogador, determinado técnico, determinado dirigente, você tem o direito de criticar com argumentos, e não com palavrões ou com desrespeito. Afinal de contas, a gente vive a liberdade minha, né, mas a sua também. E o meu direito termina quando começa o seu. E eu sempre digo isso. Eu falo como jornalista, formado na Universidade Católica de Pernambuco, radialista também formado, mas eu falo isso porque a gente vive um momento em que todo mundo acha a solução fácil. Ah, traz fulano, traz ciclano. Não é assim que deve ser contratado um técnico de seleção brasileira. Primeiro, eu vou ser contra o Carlo Ancelotti, porque foi um cara que esnobou a seleção. Foi um cara que, eu diria que ele desmoralizou a seleção brasileira. Desmoralizou. Eu não iria atrás do Carlo Ancelotti em hipótese alguma. Acho que primeiro não vai contribuir, segundo não vai ter entrega, terceiro vai ser rejeitado. Ponto. Ah, um Pep Guardiola, sim. Acho que é um nível diferente. Não sei se ele deixaria o City, porque ele recebe muito bem e tal. Apesar de ter passado uma crise aí, né? Ou tá passando essa crise. No Brasil, a gente pode dizer, Felipe Luiz está começando, tá? É um bom treinador, mas não sei se ainda seria o treinador para começar um trabalho de transição como o Dorival está fazendo. Renato Gaúcho, acho que tem um respaldo boleiro, mas cientificamente e tecnicamente, para mim, não é um técnico. Ele é um cara boleiro que sabe lidar com os caras, que sabe levar os caras na manha. É o que eu penso, tá? E respeito demais o Renato Gaúcho. Respeito também o Felipe Luiz. Fala assim, Roger. Roger já fez um trabalho muito bom e está fazendo um trabalho muito bom. E já tem mais experiência, já é um cara mais tarimbado. Acho que desses nomes aí poderia ser um nome ideal para começar um trabalho, porque já tem um respaldo. Mas assim, também vejo, torcedor, muita precipitação. Essa questão, sexta-feira demite o Dorival. Não, primeiro tem que fazer avaliação. Tudo tem que ser dentro de dados. O que ele propôs à seleção? Ele tem material humano? Ele tem jogadores? Esses jogadores vão realmente representar o Brasil na Copa do Mundo? Faltou Neymar? Para mim, Neymar, desses caras todinho com a perna só, é melhor. Tô falando sério. É um cara mais respeitado, é um cara que tem mais liderança, é um cara que realmente, né, a gente sabe, esse Caicai do Neymar, é um jogador que ninguém pode tocar, mas tem hoje um respaldo da comunidade internacional de respeito. De respeito. Porque é jogador, bom talento, acima de tudo, protagonista, tá? Eu acho que isso tá faltando na seleção. Agora, tá faltando também, e aí ninguém pode fazer mais nada, né? É tirar essa coisa do jogador de cristal, do jogador que ninguém pode tocar, que ninguém pode falar, que ninguém pode dizer. Pô, futebol é diferente, galera. Vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser sempre. É um jogo brigado, é um jogo de entrega, é um jogo de contato. Você tem que saber receber esse contato, se levantar e ir pra dentro. Na outra você entra com outro contato também, e não ficar apontando o dedo e querendo ser melhor que ninguém. Porque a Argentina fez o seguinte, botou o Brasil na roda. E os caras com talento, ninguém dava chutão. Futebol bonito de se ver, cara. Você tem que ter a consciência de que o nosso futebol está em baixa. E que o futebol argentino está em crescimento. E olha que não tinha um protagonista, que é o Messi. E que todo mundo joga e respeita o Messi. Mas os caras, já não tá mais comigo, já não tá mais comigo. E aí o Brasil correndo, cansando. Um time todo perdido, um time sem tática, um time sem entrega, um time sem espírito, sem garra. Enfim, essa seleção brasileira, essa que tá aí, não me representa. Sinceramente,
Não me representa. Precisa passar por uma lavagem intelectual, sei lá, de consciência do que é a amarelinha, do que é a seleção brasileira. E aí leva os caras que foram campeões para mostrar como é que se joga, como é que se representa, como é que se fala. E o que o Rafinha falou na entrevista para o Romário, primeiro, não se deve falar antes de nada. Antes de você conquistar, você não deve falar nada, ficar quieto. E aí no jogo você mostrava dentro de campo a sua qualidade. Mas ó, Rafinha se escondeu. Inclusive os caras meteram o dedo na cara dele, fizeram tudo que aqueles que brigavam. Foi com o rabinho entre as pernas e veio embora. Mesma coisa o Vinícius Júnior, Rodrigo, todo mundo se escondeu. Cara, seleção brasileira é outra coisa. Nós somos o país do futebol. A gente não pode de maneira nenhuma estar passando por tudo isso que a gente vem passando ultimamente com a nossa seleção. Sei que é um momento de transição, mas tem que trazer pessoas de entrega, raça, vontade. Você pode até perder por 10-0, mas você tem que brigar, você tem que ir lá e ralar o bumbum no chão, encarar, não ter medo. Porque, meu amigo, olha, esse é o primeiro ditado no futebol e não é meu, é do Luxemburgo. Quem tem medo de perder, perde a vontade de ganhar. E esse ponto a seleção foi muito mal. Eu acho que tem que ser feita uma avaliação criteriosa, e aí, se vai trazer um novo treinador, que seja respaldado de um projeto, galera. E não fazer o que está sendo feito na CBF. Tira fulano porque a imprensa está dizendo, bota ciclano porque a imprensa está dizendo. Pô, não é assim, cara. Tudo tem que ser definido. É o que eu penso. Mas respeito a opinião de todo mundo. Se você discorda, você comenta aqui. Discorda de você, Roberto. Se você concorda, você comenta aqui. Desde já eu agradeço. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Muito obrigado. E viva a seleção brasileira!